Durante o período da Copa América, o Flamengo vai ficar sem dois dos seus principais criadores de jogadas. Estou falando, obviamente, de Nicolás de la Cruz e de Jorge André Arrascaeta. A ausência desses dois craques uruguaios será, obviamente, sentida, mas como o Flamengo tem um elenco muito qualificado, tem 3 jogadores aí que vão ter que assumir mais do que nunca a responsabilidade, o protagonismo e vão ter que decidir jogos. Estou falando, é claro, do Gerson, do Cebolinha e do Pedro. 3 caras muito importantes aí nas criações de jogadas, nas definições de jogadas. Então, vamos falar um pouquinho mais desse tema no vídeo de hoje, falar sobre isso no detalhe depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir para o conteúdo, eu quero pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo. Deixa o like aí. Se puder, já deixa logo agora para você não esquecer. Deixa para o final do vídeo e acaba esquecendo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve também. Estamos chegando aí na marca de 12 mil inscritos, então se inscreve para ajudar no crescimento do canal, no engajamento do canal, tá? Eu vou deixar aqui também na tela o Pix do canal. Vou deixar aqui para você que puder contribuir, quiser contribuir com 1, 2, 5, 10, 20, 50 reais, quando você puder. Ajuda sim o canal a crescer, ajuda a manter o canal, ajuda o nosso trabalho independente aqui também, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre dados, sobre alguns números, sobre algumas informações importantes sobre esses 3 jogadores e o que aconteceu com o Flamengo na ausência do Cebolinha, por exemplo, o que aconteceu com o Flamengo depois que o Gerson foi parar ali naquela ponta direita, jogando como esse meio mais avançado, aberto. Então vamos agora para as informações. Vamos começar falando sobre o impacto da ausência do Cebolinha na equipe do Flamengo. O Cebolinha tomou uma pancada no jogo contra o São Paulo, ali por volta dos 10 minutos de jogo. Se eu não me engano, foi o Igor Vinícius que deu uma pancada nele, acabou gerando uma lesão na panturrilha do atacante do Flamengo. Eu vou contar o jogo contra o São Paulo como um jogo sem o Cebolinha, porque ele participou só de 10 minutos. Então, eu estou incluindo aí o jogo contra o São Paulo também, nesse recorte de 6 jogos, que o Flamengo teve 2 vitórias, incluindo esse jogo contra o São Paulo, né? 2 derrotas e 2 empates. Então não foi um período muito fácil para o Flamengo. A gente também sabe que alguns jogos foram muito difíceis, né? Contra o Palmeiras é sempre difícil jogar lá, contra o Bolívar na altitude também. Mas a verdade é que o Flamengo sentiu a falta do Cebolinha, que é um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, um dos principais criadores de jogada, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Gerson aí na ponta, sobre o Gerson jogando aberto pela direita. Foram 5 jogos com 5 vitórias e 1 empate. O Flamengo não perdeu depois que o Gerson foi parar ali nessa ponta direita, nessa função que ele está fazendo desde o jogo contra o Bragantino. O jogo contra o Bragantino, ele depois vai jogar como um volante, ele e o De la Cruz, o Flamengo precisando correr atrás do resultado, ficam como os 2 volantes do time, mas ele começa como meia mais aberto, tá? Depois, no jogo contra o Palestino, ele joga o tempo inteiro como meio campista, eu não conto esse jogo aí no recorte, tá? Então tem uma derrota ali pro Palestino, mas não tá nesse meu recorte aí, tá? E aí você tem depois aí as 5 vitórias seguidas do Flamengo contra Corinthians, Bolívar, Amazonas, Milionários e contra o Vasco. Todos com o Gerson atuando mais aberto, atuando como esse meio aberto aí pela ponta direita, tá? Bom, vamos aqui para algumas estatísticas que vão confirmar pra gente a importância desses 3 caras e por que esses 3 jogadores vão ter que ser os protagonistas agora durante o período de Copa América, né? Bom, média de gols, o Pedro, 0,81, é o líder disparado do time, é o cara que mais faz gols nessa equipe, né? O Cebolinha é o segundo, 0,23 de média, tá? E o Gerson é o 9º com 0,05. Por que tem o Gerson de novo ali? Porque eu estou fazendo o recorte do Gerson aberto, do Gerson jogando pela ponta, Gerson mais avançado. De 0,05 ele passa para 0,14. Então, ele pode ser um cara também protagonista, um cara também importante, se ele seguir nessa função durante a Copa América, tá? Tem muita gente falando sobre a possibilidade dele voltar para o meio e não dá para descartar e não é uma ideia totalmente ruim, mas olha só a diferença, o impacto do Gerson no jogo, olha como é que os números dele melhoram quando ele está aberto. 0,14 a média de gols para ele, então ele triplica a média de gols dele jogando mais avançado, jogando nessa função ali pelo lado direito, tá? Agora vamos ver assistências. O Cebolinha é o segundo, 0,23 de média. O Gerson tem 0,21, é o terceiro. Então são 2 caras que estão ali sendo importantes em termos de assistências. E o Pedro, a gente sabe que toca menos a bola, é um cara um pouquinho mais fominha, não participa tanto de assistências, tem uma média de 0,05, é somente o 9º aí dentro do time do Flamengo, né? O Gerson na ponta, o Gerson em branco aí, né, mais avançado, média de 0,35, seria até
o cara com uma média melhor até do que o próprio Cebolinha, tá? Agora, a gente não pode esquecer também que o recorte é curto, então também não pode descartar que alguns números ficam um pouquinho inflados, tá? Já que são só 7 partidas, tá? Isso também tem que ser considerado. Bom, vamos agora para as chances criadas. Cebolinha é o segundo com 1,45. O Pedro tem 0,65, é o sexto. E o Gerson 0,63 é o sétimo. Mas o Gerson como ponta, o Gerson mais avançado, tem 1,28. Então ele fica coladinho ali no Cebola, tá? Chutes no gol, Pedro 1,65 é o primeiro, o Cebolinha 1,14 é o segundo e o Gerson 0,32 é somente o oitavo. O Gerson atuando aberto, o Gerson atuando mais avançado, 0,42 já melhora também aí a sua estatística de chutes no gol por partida. Média por partida, claro que eu estou falando, né? De média por 90 minutos. E aqui, estatística de passe-chave, o Cebolinha 1,59 passe-chave por jogo é o segundo, o Gerson 0,89 é o terceiro, o Pedro 0,77 é o quinto. O Gerson atuando mais avançado, 1,42, encostadinho já ali no Cebolinha, tá? Então, gente, vocês estão vendo aí que esses caras eles lideram uma série de estatísticas do Flamengo, ou se não lideram, estão sempre entre os líderes dessas estatísticas ofensivas. Então, embora Arrascaeta e De La Cruz façam muita falta, farão muita falta durante o período de Copa América, esses três caras aí podem sim assumir o protagonismo. Não só podem, como devem assumir o protagonismo. São os caras mais cascudos, os caras mais tarimbados. É claro que você tem um Lohan, que é muito talentoso, que pode aparecer. Você tem um Ayrton Lucas, que pode ter ações ofensivas muito interessantes também. Um cara que bate bem pro gol, consegue fazer alguns gols. Você tem alguns jogadores que podem aparecer também. O Léo Pereira, com gol de cabeça, mas majoritariamente o protagonismo vai mais do que nunca durante a Copa América para esses três caras. E eles têm sim muita capacidade técnica de resolver. A gente viu aí pelos números o quão importantes eles são. Então, eles serão ainda mais na Copa América. Esses números podem aumentar. E até pensando um pouquinho sobre isso, né? Vou trazer aqui em breve no canal um conteúdo sobre potencializar o Gerson, como trazer o Gerson mais para ações ofensivas, chutando mais, fazendo mais gol, sendo mais participativo em último terço. Ele é muito importante, ajuda a criar jogadas, cria muita chance, ele participa muito das jogadas ofensivas, mas tem pouco gol e assistência, né? Que é uma estatística que a turma olha muito. Então, vou até trazer aqui em breve no canal um conteúdo que a gente possa falar um pouquinho mais de como potencializar o Gerson para ações de gol, de assistência, para ele ter mais participação em gol. Tá bom? Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Para você que chegou até o final desse vídeo, te convido a virar membro do canal Falando de Tática. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você virar membro. Aqui embaixo também tem um botãozinho Seja Membro. A partir de R$5 você ajuda o canal a crescer e tem benefícios muito legais em troca. Você tem vídeos com exclusividade, com prioridade, né? Eu produzo alguns vídeos com antecedência, solto primeiro para os membros e só depois que eu vou soltar para o público em geral. Você tem um grupo de WhatsApp aqui comigo, com os outros membros, para a gente poder falar de Flamengo, falar de tática, falar de um monte de coisa. E o grupo está muito legal, tá? E tem também a transmissão tática, em que eu, durante os jogos do Flamengo, via áudio, num canal de WhatsApp, eu vou explicando para você tudo o que está acontecendo taticamente nas partidas do Flamengo. Um conteúdo bastante legal, que eu tenho certeza que você vai gostar de entrar em contato, tá bom? Bom, é isso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pelo carinho. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui!